que elas terão que constantemente estarem se atualizando e estudando não só áreas médicas, né, técnicas, mas também, talvez, áreas de gestão e algumas outras áreas que sejam importantes para concluir o objetivo delas, né? A liga acadêmica, como você citou, talvez seja um dos primeiros contatos que a pessoa acaba tendo fora do currículo, né, médico, e tão precocemente é importante entender que a liga, como várias outras coisas vão surgir no decorrer da carreira médica, ela é simplesmente uma coisa a mais que as pessoas devem se interessar, né? Então é muito legal ver vocês com esse empenho todo aí. Na minha época de faculdade, eu já estou com 21 anos de formado praticamente, não existiam ligas, não existia nenhuma competição atlética que hoje tem também, e não tinha nada disso, né? Então é legal a gente ver a evolução das coisas. Bom, a hora que você quiser, eu posso começar a falar um pouquinho aí sobre hiperbárica e medicina do esporte, né? Só preciso que você me autorize a compartilhar a tela. Vamos só esperar um pouquinho, porque eu combinei com o pessoal 7 horas que começaria o seu, mas não, ótimo. Eu vou avisar aqui no grupo. Não, não tem problema. Então a gente vai falando aqui. É até bom que dá para dar uma interagida aí antes com o pessoal, né? Acho que a Isabel está com o microfone aberto. E eu acho que, assim, se vocês tiverem já algum questionamento, saber assim, eu acho que a medicina hiperbárica é uma das áreas que a gente não vê falar no currículo médico, né? E eu achei até interessante, eu não sabia que a gente ia estar abrindo a liga esse ano com um tema tão diferente assim. Eu acredito que aqui de Juiz de Fora talvez seja a primeira liga que aborde esse tema, né? Eu ainda não tive convite de ninguém para falar sobre isso e eu achei muito interessante a gente estar abrindo com tanta novidade assim, né? Liga, que já é uma coisa extracurricular, falando sobre medicina hiperbárica, que é uma coisa que com certeza vocês não vão ouvir no currículo médico tradicional. E aí, nesse sentido, até já pontuar que talvez quando as pessoas que aqui estejam escutando eu falar hoje, podem ser que quando se formarem, a medicina hiperbárica já seja uma especialidade médica, né? A gente está dentro do CFM numa luta já há bastante tempo e eu acho que na minha gestão agora a gente vai conseguir transformar pelo menos em uma área de atuação que vai estar ligada à medicina ocupacional e à medicina de urgência, e talvez para frente a medicina hiperbárica se transforme com residência médica, né, em uma especialidade mesmo. Então, pode ser que hoje aqui vocês estejam escutando pela primeira vez uma coisa que, quando vocês formarem, pode ser uma nova área médica que ainda talvez vocês não escutem falar dela no próprio currículo médico, né? Então, é bem interessante, muitas novidades, e achei legal estar aqui participando com vocês. É bem provável que quando a gente forme, já tenha virado uma especialidade, porque a maioria que está aqui pessoal bem do início do curso. Por exemplo, eu estou no 3º período, a grande maioria que passou na liga agora está no 1º período, então acho que vai agregar bastante. E um diferencial da liga da medicina esportiva é que a gente consegue englobar muita coisa que a gente não vê na graduação, que a gente pega educação física, nutrição, muita coisa que a gente acaba não vendo na graduação. Pois é, isso é importantíssimo, né? Eu, dentro da outra área que eu atuo, que é a ortopedia, né? Desde sempre eu tenho sempre essa visão interdisciplinar de trabalho, né? Que veio mais forte ainda nos 12 anos que eu mexo com medicina hiperbárica, porque a gente trabalha com enfermagem, trabalha com assistente social, trabalha com fisioterapia, e na área de ortopedia, com fisioterapia, educador físico é uma constante, né? Então, desde sempre eu venho com esse conceito de São Paulo, onde eu fiz minha formação e onde eu trabalhei até 8 anos atrás, quando eu vim para Juiz de Fora, de que o trabalho interdisciplinar ele é fundamental para o resultado, né? Então, assim, se a gente tiver como foco o cliente, né,
e aí para esse cliente a gente precisa entregar resultado, a gente não pode se furtar de ter minimamente conhecimento de algumas outras áreas, como eu falei, que não seja da medicina, né, da nossa área técnica mãe, porque senão a gente vai ser, com certeza, um médico ultrapassado e, com certeza, a gente não vai conseguir entregar o resultado e, muito menos, a gente ter foco no cliente, né? A gente brinca que na gestão 3.0 o foco era sempre a gente entregar um produto de excelente qualidade. Hoje em dia, na gestão 4.0 mudou um pouco isso daí, e vem mudando a cada geração, né? Porque hoje o foco ele é totalmente no cliente, seja para venda de produto, de serviço, etc. Então a medicina precisa se enquadrar nisso também, né? Se a gente não tiver como foco o cliente, de maneira nenhuma a gente vai sobreviver no futuro, né? E isso vem chocar totalmente com o conceito dos convênios, né? Que os convênios eles não têm foco no cliente, entendeu? Então, só para vocês também já irem pensando nisso, talvez a medicina de vocês não seja a minha, que foi a medicina dos convênios, né? Eu tenho 20 anos de formado e aproximadamente é o tempo que os convênios vêm exercendo a sua ação no mercado brasileiro, né? E o que eu posso dizer é que hoje eu não trabalho com convênios e que talvez o convênio seja um dos piores males da medicina hoje, né? É um intermediário que pega o dinheiro do cliente e que remunera mal os profissionais de saúde e que te oprime a fazer coisas que talvez você não faria se você tivesse ampla escolha e liberdade, né? Então, são mudanças que vocês vão viver, meninos. É a realidade atual, entendeu? O convênio Não é uma acaba coisa sendo ruim para as duas partes, né? para as Tanto duas para o partes. cliente quanto para o profissional. Com certeza absoluta. E talvez vocês não queiram talvez vocês não queiram ser médicos de convênio, entendeu? Isso aí é uma coisa que vocês precisam. E aí, nesse sentido, quanto mais conhecimento vocês acumularem, mais diferencial vocês vão ter para poder lutar nesse mercado cada vez mais competitivo da medicina, né? Mas é Ô, legal, é Mota, interessante. se você quiser começar, já avisei o pessoal aqui. E quando o pessoal for entrando também, eu vou aceitando. Eu só não sei como é que eu faço para liberar para você, se puder Eu me posso ajudar. compartilhar a tela? É porque eu não. Pode? Acho que você compartilhando aqui aparece para mim. Tá, então eu vou tentar aqui, se não tiver jeito, o jeito mais fácil é talvez você me tornar co-anfitrião, que aí eu mesmo mexo aqui. Mas vamos lá, se eu conseguir aqui fazer. Ah, não, aqui eu consigo fazer, Carol. Já consigo aqui. Aí para vocês, vocês estão vendo a tela? Eu tô conseguindo ver, não sei, pessoal. Deixa eu ver aqui. Esperar eles responderem. Tá tranquilo aí, dando para ver? Eles estão conseguindo ver, Mota. Então, né? Então, bom, vamos lá. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de imensamente agradecer a Carol aí pela lembrança do meu nome, para falar de um tema que para mim é muito gostoso, né? Que é falar sobre medicina hiperbárica e ainda mais associada a esporte. Eu sou amante aí das atividades físicas e praticante de CrossFit, até junto com a Carol. E eu acho que é muito importante vocês terem contato, conforme eu estava falando, com uma nova coisa assim que provavelmente vocês não irão ver na graduação normal, né? Então, meu nome é José da Mota Neto, eu sou médico, conforme ela falou, sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, sou cirurgião de ombro e cotovelo do HU-FJF e também membro da Comissão de Infecção Musculoesquelética da SBOT, tá? Inicialmente, eu vou colocar para vocês aqui uma breve apresentação do que seria a oxigenoterapia hiperbárica, né? Isso dentro da metodologia que vocês já estão acostumados dentro da pesquisa clínica e na faculdade vocês vão ver, porque talvez estejam muito iniciais aí. É uma metodologia utilizada também em gestão, que é o 5W2H, né? Então, o que é a medicina hiperbárica, onde que a gente encontra essa medicina hiperbárica, por que da medicina hiperbárica, quando que a gente vai utilizar, né? Quem que vai fazer a utilização, quanto custa e
onde que a gente vai encontrar essa possibilidade. Então, o que é a oxigenoterapia hiperbárica? A gente vai falar um pouquinho sobre o mecanismo dela, aí aqui no dia de hoje muito focado em medicina esportiva, né? Existem outros mecanismos que justificam o uso dela em outras patologias, como, por exemplo, o tratamento de feridas, pé diabético, cegueira súbita, surdez súbita, queimaduras, e aí a gente não vai falar muito sobre isso hoje. O timing, né, que é quando a gente vai utilizar, principalmente na parte desportiva hoje, a aula é bem focada nisso. Por quê? Então, existem várias indicações, a gente vai falar uma delas. Quem que aplica isso é o médico com formação hiperbárica, a gente ainda não pode falar médico hiperbarista, mas daqui a pouco, se Deus quiser, conseguiremos usar essa terminologia. Onde que se aplica geralmente em clínicas de oxigenoterapia hiperbárica, e no Brasil vocês vão ver que também alguns clubes já fizeram aquisição desse equipamento e também estão utilizando para recovery, por exemplo, dentro do próprio clube. O encaminhamento geralmente é direto para uma clínica de oxigenoterapia hiperbárica, né, como que o paciente pode chegar até lá, e geralmente esse tratamento, quando contemplado dentro das diretrizes de utilização da tecnologia criadas pela ANS, revisadas a cada 2 anos, geralmente esse tratamento é de obrigatoriedade de pagamento pelos convênios, né? Óbvio que no caso da medicina esportiva isso não ocorre. Então, um pouquinho sobre os tipos de câmara hiperbárica, né? Então, na verdade, essa câmara esquerda é uma câmara de ar, então ela não se presta e não pode ser chamada como oxigenoterapia hiperbárica, porque apesar dela pressurizar o paciente, ela não oferta oxigênio em alta concentração. As câmaras infláveis, apesar de ofertar oxigênio, elas não conseguem atingir a pressão mínima, que é de 1,5 atmosferas absolutas, que é o que é considerado para ser uma câmara que consiga pressurizar esse paciente adequadamente. As câmaras tópicas, então, a hiperbárica ela é um tratamento sistêmico, né? Esse tipo de equipamento não é considerado uma câmara hiperbárica, porque só de você não conseguir fazer o fechamento desse equipamento de maneira rigorosa, né? A câmara hiperbárica ela funciona como um vaso de pressão humana, então ela tem que ter um lacre de tal forma que aquela pressão não consiga sair dali de dentro. Então, esse equipamento, por conceito, ele não pode ser considerado uma câmara hiperbárica. E aqui os 2 tipos de câmaras que a gente considera hiperbárica. A câmara monopaciente, que é uma câmara individualizada, né? Então, vocês veem que ela é como se fosse uma panela de pressão. Ela tem uma tampa onde é que o paciente entra e ali ele recebe a pressão lá dentro com o oxigênio. E aqui nesse ambiente ele está geralmente em torno aí de 2, 3 atmosferas absolutas, que corresponde aproximadamente aí em torno mais ou menos aí de 20 metros de profundidade, se fosse num mergulho. E as câmaras multipacientes, que são as câmaras onde que vários pacientes podem entrar ao mesmo tempo dentro desse ambiente. Opa. Desculpa. Então, a medicina hiperbárica, basicamente, ela é dividida em 2 ramos, né? O da oxigenoterapia hiperbárica, que se presta ao tratamento das doenças clínicas, né? E de alguns tipos de doenças, de alguns tipos de lesão, como, por exemplo, na medicina do esporte. E a medicina hiperbárica destinada ao tratamento de mergulhadores e trabalhadores em ambiente pressurizado, como pessoas que constroem pontes, que constroem viadutos, que constroem metrôs, por exemplo, são todos trabalhadores de ambiente pressurizado, e é desse tipo de trabalhador que também a medicina hiperbárica trata. Então, aqui só para vocês terem ideia melhor do que seria uma câmara hiperbárica multipaciente, essa câmara ela parece um submarino, só para você ter ideia aqui de uma pessoa do lado dela, são câmaras grandes, geralmente essa metade aqui, por exemplo, geralmente pesa em torno de 27 toneladas, então é um equipamento bem robusto, né? E lá dentro os pacientes ficam aqui geralmente posicionados de maneira sentada, em alguns lugares tem jeito de adaptar macas, né? E com uma máscara por onde eles recebem esse oxigênio. A diferença da câmara multi para mono, além de ser a individualidade do tratamento, é que na câmara multi o ambiente ele é pressurizado com ar e o paciente recebe oxigênio por máscara. Na câmara monopaciente, esse ambiente ele é totalmente
pressurizado com oxigênio mesmo. Então, lá dentro o paciente fica sem nenhum tipo de equipamento no rosto e tal. Então, para esse tipo de paciente que tem dificuldade de manter a máscara, ela talvez seria mais adequada, né? Então, aqui são imagens das clínicas que a gente tem no Monte Sinai e no SEIB. E como que funciona a oxigenoterapia hiperbárica nos tecidos, né? Basicamente, nós temos o sangue dividido em duas partes, uma parte sólida que a gente chama de hemácias, né? E plaquetas e etc. E uma parte líquida que nós chamamos de plasma, né? Então, dentro da hemácia existe a hemoglobina que liga 4 moléculas de oxigênio e é através dessa hemoglobina que são liberadas as moléculas de oxigênio para os diversos tecidos. E aí, quando a gente tem uma oclusão ou uma semioclusão de algum vaso, seja de nível capilar ou de nível um pouquinho maior, né, de médio ou grande calibre, toda a parte sólida do sangue ela fica represada passando somente o plasma. E aí, por esse motivo, é que se cria uma zona de penumbra ou uma zona de isquemia distalmente a essa oclusão, e que dessa forma os tecidos ficam desguarnecidos dessa oferta de oxigênio e, consequentemente, vão acabar evoluindo por uma necrose e uma morte desse tecido. Nesse sentido, a hiperbárica ela ajuda sobremaneira, por quê? Por leis físicas que principalmente estão relacionadas com a lei de Henry, esse gás que nós recebemos através de maneira inalatória, no pulmão ele é dissolvido pela própria pressão dentro do líquido, segundo a mesma teoria que usa para poder a gente colocar gás dentro de, por exemplo, alguns tipos de espumante ou dentro da própria Coca-Cola. Então, esse líquido está ali, é injetado um gás sob pressão, literalmente, que nesse caso é o oxigênio, e esse gás ele consegue passar por onde o líquido passa. Então, é dessa maneira que a gente consegue, distalmente a uma oclusão, manter inicialmente a condição de oxigenação desse tecido, evitando dessa maneira a isquemia e a necrose. E com o passar do tempo, a gente vai ver que em torno aí de 72 horas, dá-se início à formação de novos vasos, né, que é o mecanismo que a gente chama de neoangiogênese, e esses vasos vão ser os responsáveis pela manutenção do efeito da oxigenoterapia hiperbárica nos tecidos, né? Então, por esse motivo, que depois que o paciente faz em torno de 21 sessões, por exemplo, todos aqueles vasos que são formados inicialmente, eles acabam tendo uma manutenção e dessa forma a gente tem a manutenção dos efeitos de longo prazo. Então aqui é só uma imagem, eu não vou entrar em detalhe, mas a gente lembrar que todo o processo de reparo de qualquer tecido, do ósseo até o tecido neurológico, ele passa nos primeiros 7 a 10 dias ali por um processo de inflamação, tá? É um processo natural e talvez esse seja um dos motivos pelos quais a gente não deva usar anti-inflamatório nos primeiros dias, principalmente de pós-operatório, ou de alguma lesão mais grave que cause um processo inflamatório ali para reparo, né? Porque a gente precisa ter essa inflamação. E quando essa inflamação dispara processos errôneos, levando à formação de radicais livres ruins, que a gente fala, né? Esses radicais livres ruins acabam impedindo que tenha fechamento de ferida, cicatrização de um tendão numa superfície óssea, consolidação óssea e assim por diante, tá? Então, nesse sentido, a hiperbárica, com a grande oferta de oxigênio, em torno de 20 vezes a mais do que uma condição normobárica ou de ambiente normal, ela produz com essa oferta aumentada de oxigênio várias reações químicas dentro das mitocôndrias, por exemplo, aumentando a quantidade de produção de ATP, melhorando a mobilidade celular das células que se movimentam como macrófagos, por exemplo. Ela estimula a via do óxido nítrico, que seria um progenitor e um estimulador de toda a via de angiogênese, né? Ele estimula aí fatores de crescimento como o fator de crescimento de endotélio vascular, que é o VEGF, né? E tudo isso acaba culminando com a angiogênese, com contração e fibroplasia no caso de feridas, por exemplo, né? Ou com redução de edema e etc e tal, e no caso de feridas também com a reepitelização, tá? Então, esse basicamente é o efeito que acontece quando a gente usa a oxigenoterapia hiperbárica. E a gente vai ver isso também na parte desportiva, tá? Então, é isso que acontece, e esse trabalho do Yagishita, a gente vai falar dele também,
ele observa que em 3 horas a gente tem um aumento desse fator de crescimento de endotélio vascular e os fatores de crescimento relacionados com a parte muscular em torno de 6 horas. Então, é muito precoce o efeito da oxigenoterapia hiperbárica nisso daí. Agora, entrando basicamente no tema de hoje, né, que seria a oxigenoterapia hiperbárica no esporte, a nossa rede de clínicas, que é a O2 Hiperbárica, ela já tem parceria com times como o Cruzeiro, como o Guarani de Divinópolis e como o Atlético, né, a gente vai ver. E uma coisa importante para a gente entender que há 5 anos atrás, por exemplo, o Flamengo anunciou que tinha feito a aquisição de um equipamento hiperbárico para fazer recovery e tratamento de lesões musculares dos seus atletas. E aí, para nossa surpresa, quando a gente chegou lá, para olhar, era esse o equipamento que eles tinham adquirido. Isso daqui, de maneira alguma, da mesma forma que uma câmera tópica não é uma câmera hiperbárica, isso aqui não dá para perceber que uma bolha de plástico que fica alguma coisa soprando vento lá dentro, não pode ser uma câmara hiperbárica, né? Dentro de uma câmara hiperbárica, por exemplo, não pode entrar equipamentos elétricos porque ela pode gerar uma fagulha e com a grande quantidade de gás e uma pressão aumentada e uma fagulha lá dentro, o que vai acontecer? Vai explodir. Então, são equipamentos de classe 3, com extremo rigor no seu controle, e de maneira alguma isso daqui poderia ser uma câmara hiperbárica. 5 anos depois, agora, o Corinthians, inicialmente, e logo em seguida o Flamengo, adquiriram câmaras hiperbáricas monopacientes para poder fazer o recovery e o tratamento dessas lesões esportivas nos atletas de seus times. Então, a gente vai tentar posicionar um cenário hoje na nossa agenda, a gente vai tentar explicar um pouquinho como que é o mecanismo de ação desse tipo de terapia, principalmente no uso na medicina esportiva, e também vamos dar uma pesquisada na literatura para ver o que a gente encontra no atual momento sobre esportiva e oxigenoterapia hiperbárica, né? Então, só para a gente começar a posicionar, são vários os esportes que hoje fazem uso da oxigenoterapia hiperbárica no mundo como uma terapia auxiliar no tratamento de algumas lesões e também no recovery desses atletas altamente desgastados. Essa terapia começou a ser utilizada no mundo esportivo no final dos anos 80, principalmente em atletas de futebol na Escócia, né? Principalmente no time do Dundee United, e principalmente por conta do Allen e do James, que são 2 fisioterapeutas que relataram em 1989 os primeiros casos de tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, principalmente para lesões musculares, contusões, lesões ligamentares e redução de hematomas, né? Então, eles publicaram isso daí, fizeram esse relato desses casos do uso da oxigenoterapia hiperbárica e utilizaram esse tipo de equipamento, que é o Ryox, que é uma câmara monopaciente, né, pressurizada, principalmente à época, com 2 atmosferas absolutas, né? Então, foi em Dundee onde começou tudo isso daí. Em relação à oxigenoterapia hiperbárica, na Escócia, a gente ainda teve a utilização dela mais disseminada, principalmente por causa desse jogador japonês famoso, né, o Nakamura, que em 1993 ele jogava no Celtic, e aí, por conta desse jogador, que também apresentou lesões musculares que foram tratadas por oxigenoterapia hiperbárica, é que a oxigenoterapia hiperbárica começou a ser disseminada pelo mundo, principalmente em jogadores de futebol americano ou futebol clássico, né, normal, e também foi onde que deu início a divulgação e a hipótese da oxigenoterapia hiperbárica como uma possibilidade de tratamento, né? Hoje o Japão é um dos países que mais pesquisa sobre essa temática, né? O doutor Yagishita, que é amigo nosso, ortopedista também, e inclusive já falou em um congresso online aqui em Juiz de Fora sobre esse tema, né? E ele foi quem começou no Japão todas essas pesquisas, né? Esse é o relato do James e do Allen, né? Onde é que eles fizeram depois, mais tarde, um acompanhamento desses pacientes, e aí eles puderam observar, principalmente através de pesquisas um pouquinho mais avançadas, né? Mantendo a utilização de 2 atmosferas absolutas e 60 minutos de oxigenoterapia hiperbárica, né? Que houve uma redução significativa, em torno de 67% do tempo de retorno desse atleta ao esporte no grupo que fazia oxigenoterapia hiperbárica.
Obviamente que esse estudo ele não foi randomizado, mas pelo menos foi um estudo controlado, apesar de também com N pequeno, mas que também já gerou a hipótese para nós de que a oxigenoterapia hiperbárica talvez seja uma forte arma para o uso em esporte, né? E aí começou-se a disseminação nas Américas, principalmente o Larry Ashley, que foi o treinador da NHL do Vancouver Canucks. Ele fez um contato com um amigo dele, né? E aí foi onde que ele descobriu que poderia ser utilizado para lesões ligamentares e musculares. E aí foi quando foi disseminado nas Américas o uso da hiperbárica, né? Nesse relato, por exemplo, o seu amigo, o paciente, ele apresentava uma lesão do ligamento colateral medial, e aí, normalmente, na temporada, ele ficaria afastado 3 jogos das suas atividades, né? Como ele fez o uso da oxigenoterapia hiperbárica dentro desse protocolo, em 3 dias ele teve melhora da sua lesão e ele não teve perda de nenhum jogo, retornando às suas atividades de maneira adequada. Conforme eu falei, no Japão foi onde que mais se desenvolveu, talvez por conta do Nakamura na época, né? Os japoneses se dedicaram muito, porque ele era um jogador fundamental da seleção japonesa. E aí culminou com em 1998, quase uma década depois do início do uso da oxigenoterapia hiperbárica, com a seleção, com o Comitê Olímpico Japonês nas Olimpíadas de Nagano, fazendo uso da oxigenoterapia hiperbárica para recovery dos atletas de patinação no gelo, né? E aí, não sei se coincidentemente ou não, mas foi o ano onde eles mais obtiveram resultados positivos com inúmeras medalhas, fazendo o recovery desses atletas com oxigenoterapia hiperbárica. Até hoje, na Copa do Brasil, por exemplo, a OxyCenter, que é um centro no interior de São Paulo, de um grande amigo que é o Dr. Camilo, que hoje mora nos Estados Unidos, mexe lá com a parte de mergulho hiperbárica também, e o professor Yagishita, que é o nosso grande amigo hoje lá no Japão, eles acabaram aqui se localizando lá em São Paulo, próximo a Itu, para poder fazer também o recovery desses atletas com o uso da oxigenoterapia hiperbárica. Então, cada vez mais eles têm utilizado, né? Então, vamos tentar entender um pouquinho como que funciona a oxigenoterapia hiperbárica no cenário das lesões esportivas, né? Conforme eu falei, geralmente o reparo, ele passa por essas fases obrigatoriamente, que seria a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de remodelação. Então, o reparo de qualquer tecido normalmente demora 1 ano, tá? A fase de remodelação é a fase mais lenta e que geralmente acaba se finalizando com 1 ano aproximadamente. Essa fase inflamatória é uma fase mais rápida, que ela varia em torno de 7 a 10 dias, e essas fases acontecem da seguinte maneira. Geralmente, uma lesão de tecidos moles provoca um edema local, esse edema comprime os capilares distalmente e leva a uma isquemia, uma hipóxia, e assim forma-se um ciclo vicioso, né? E dessa maneira é onde que nós temos os efeitos da oxigenoterapia hiperbárica, evitando alguma dessas lesões danosas que a gente tem devido a esse trauma, né? A fase proliferativa, a hiperbárica também ajuda na síntese de matriz extracelular, né? Matriz de colágeno, e na proliferação dos fibroblastos, que são importantíssimas células que fazem o processo de reparo tecidual. Na fase de remodelação, ela também ajuda na remodelação e na formação de um tecido cicatricial mais resistente, né, pela sua organização, e também ajuda na síntese de colágeno, principalmente do colágeno localizado na cápsula e nos ligamentos, tá? Então, basicamente, a hiperbárica ela vai atuar nesses 3 pontos: na redução do edema, no aumento da oxigenação tecidual, levando a uma melhoria da qualidade do reparo tecidual e num processo mais acelerado de reparo, e ela vai facilitar também o reparo tecidual, principalmente através de efeitos metabólicos com a migração de fatores de crescimento e espécies reativas de oxigênio que vão acelerar esse processo, né? No caso da redução do edema, a gente tem uma redução da pressão capilar que, inversamente ao ciclo de transsudação, tem uma melhora da circulação local ali, da microcirculação, principalmente na região de capilares,
Em relação à medicina baseada em evidência, né, que vocês vão ouvir falar durante a faculdade inteira sobre isso, né? Então, a gente vai a falar um pouquinho do que tem de trabalhos legais dentro de cada uma daquelas ações de reparo tecidual, de edema e de hiperóxia, né, ou oxigenação aumentada. E aqui já vai logo um trabalho onde que a gente observa o uso da oxigenoterapia hiperbárica em síndrome compartimental, tá? Que seria uma das lesões, pode ser síndrome compartimental crônica ou aguda. E aqui esse trabalho usa como modelo animal o cachorrinho, né? Naquela época ainda se usava esse daí, e eles faziam uma isquemia com um torniquete de 100 milímetros por 8 horas, e aí eles dividiram em 3 grupos. Um grupo sem hiperbárica, um grupo com hiperbárica logo de imediato, e um grupo com hiperbárica que iniciava 2 horas após, né? E aí, nessas cenários, avaliaram a quantidade de edema e de necrose, né? E fizeram um tratamento com a hiperbárica em torno de 2 atmosferas absolutas, conforme os protocolos iniciais, 1 hora de exposição e 3 vezes no intervalo em 12 horas, tá? Fizeram uma avaliação dos resultados com uma cintilo por Tecnésio 99 e também a avaliação morfológica desses animais, né? E com isso eles conseguiram observar uma redução importantíssima do edema intramuscular e da necrose muscular comparado no grupo sem oxigenoterapia hiperbárica, né? Entre o grupo que teve um início que ele chamou de tardio, né, com 2 horas de atraso, e o grupo normal, praticamente não houve significância estatística, mas em relação ao grupo que não fez uso da oxigenoterapia hiperbárica, houve sim significância estatística entre edema e presença de necrose também na análise desses modelos animais, tá? Esse é um artigo que foi publicado pelo nosso grupo aqui, de Juiz de Fora. Ele foi publicado na Undersea Medical Society, que é uma revista de maior impacto em hiperbárica do mundo, em 2018, e foi um atleta de CrossFit que fez um workout. Ele estava um pouquinho acima do peso, e aí aquilo ali foi um exercício extremamente extenuante para o mesmo, né? E aí como é que ele evoluiu? Ele evoluiu com dor, foi perdendo movimentos dos braços, né? E quando ele chegou para nós, ele estava com aproximadamente 72 horas de evolução, ele já estava com mioglobinúria, rabdomiólise, já estava com uma dor insuportável nos membros, redução de temperatura em dedos já, e basicamente a gente acabou fazendo o diagnóstico dele, não por aparelho de Whiteside, porque aqui a gente não tem facilidade de acesso a isso, mas a gente usou um método indireto, que é a avaliação da área, né, da seção, por ressonância magnética, né? Então, e também a medida do perímetro do braço desse paciente. Então, a gente fez esse acompanhamento, e aí, depois disso, a gente deixou o centro cirúrgico pronto, mas eu lembro direitinho desse caso, a gente foi uma sexta-feira à noite, colocou esse paciente em tratamento, e se não tivesse nenhum efeito, a gente operaria o paciente e faria uma fasciotomia que viria do ombro até na palma da mão, para abrir esse compartimento e liberar a pressão dentro do compartimento para não haver nem dano neurológico, nem dano vascular, né? Então, foi isso que a gente programou, e aí a gente acabou tendo uma grata surpresa com o uso da oxigenoterapia hiperbárica, né? Que houve melhora, principalmente da dor, melhora do volume, chegou a reduzir 1,5 cm em cada braço o volume desse paciente, melhora da amplitude de movimento, e aí a gente optou por dar seguimento com o tratamento hiperbárico ao invés de fazer um procedimento invasivo nesse paciente. Essa é a imagem da ressonância com 3 dias depois de oxigenoterapia hiperbárica, e a gente já consegue observar a redução das áreas e de várias métricas que foram usadas na ressonância, né? Então, a evolução dele, conforme eu falei, né, a gente utilizou um protocolo de 2,3 atmosferas absolutas, a dor reduziu após a primeira sessão de 10 para 6, redução de 1,5 cm no diâmetro dos braços, e assim a gente conduziu. E esse paciente, com em torno de 6 sessões, teve uma redução e uma remissão completa do quadro, e óbvio que a gente também fez uma hidratação vigorosa por causa da rabdomiólise, ele não chegou a necessitar de fazer hemodiálise, e aí a gente fez o acompanhamento com ressonância, tendo um retorno desse paciente ao esporte, 6 meses depois de avaliado, totalmente assintomático.
Aqui é um outro exemplo, né, imagem cedida pelo professor Yagishita, de um atleta de judô com uma luxação periscáfulo-lunar, que seria uma luxação dos ossinhos aqui do carpo, da mão, né? Então foi feita a redução, geralmente é uma lesão grave que leva a um grande edema de partes moles. Esse paciente foi imobilizado como deve ser para poder manter essa redução, e aí a gente observa a diferença após 3 sessões de hiperbárica, como que ficou o gesso do paciente, o tanto que reduziu de edema, né? Então, isso aqui é uma comprovação clínica, uma evidência clínica disso que a gente estava falando atrás sobre a redução de edema, né? Dentro agora do efeito de hiperóxia, nós observamos alguns trabalhos que eu achei pertinente a gente trazer para mostrar para vocês, e o objetivo desse trabalho que a gente vai comentar é investigar se a oxigenoterapia hiperbárica reduz o volume muscular e se aumenta a pressão parcial tecidual de oxigênio em modelos de rato, usando a técnica do peso pendente, que é uma técnica onde que você pega a panturrilhinha do ratinho e coloca um peso muito acima do peso que ele suportaria, comprimindo a panturrilha para poder fazer uma lesão muscular grave, uma lesão muscular de alto grau. E aí, nesse sentido, foi aplicado um protocolo de 2,5 atmosferas absolutas por 2 horas durante 5 dias consecutivos. Esse é o mapinha do mergulho que foi feito no ratinho. Não sei se está dando para ver direito, mas é a câmerazinha hiperbárica do trabalho, né? E aí eles fizeram a avaliação desses ratinhos, né, desses pacientes, com microtomografia computadorizada e com avaliação através de eletrodos de Eppendorf, que são agulhas que a gente coloca para medir a oxigenação do tecido, né? Existe uma outra técnica que chama oximetria transcutânea, que você cola na pele e ele mede mesmo tecidos profundos, mas em experimento a gente usa a agulhinha mesmo no tecido que a gente quer medir, é mais até preciso. Então foi medido por esse tipo de técnica a quantidade, a tensão de oxigênio no tecido muscular, e pela microtomografia a gente conseguiu medir a área e a redução de edema provocado pela oxigenoterapia hiperbárica, né? Então, os resultados a gente consegue ver na imagem 3D da microtomografia, né? Que com 3 dias, se a gente compara o grupo sem oxigenoterapia hiperbárica e o grupo com oxigenoterapia hiperbárica, a gente já tem uma redução absurda do edema, né? Mas já com 6 horas a gente já começa a ver esses efeitos na redução do edema, conforme eu tinha citado anteriormente, e a gente vai falar novamente no trabalho do Yagishita, ele já consegue observar assim, resultado da oxigenoterapia hiperbárica com 3 horas, na verdade, principalmente em relação ao fator de crescimento de endotélio vascular. Então, foram comparados 20 perninhas no grupo controle com 20 perninhas no grupo de oxigenoterapia hiperbárica, e até 3 dias houve uma significância estatística na redução desse edema e da tensão de oxigênio, né? E a partir de 5 dias, a gente já começa a não ter tanta diferença entre o grupo controle e o grupo experimental. Em relação à tensão de oxigênio, a gente observa que logo imediatamente após a lesão, a gente tem uma queda para 15 milímetros aproximadamente de mercúrio de tensão de oxigênio, né, nos 2 grupos. No grupo de controle, que é o grupinho azul, a gente chegou a levar 30 horas para voltar a tensão de oxigênio à condição inicial da lesão. Enquanto que no grupo com oxigenoterapia hiperbárica, a gente observou que em 3 horas a gente já começava a ter melhora na tensão de oxigênio em relação ao grupo controle. Então, daí, uma das coisas mais importantes de que a gente tenha ideia de início muito precoce da oxigenoterapia hiperbárica, principalmente nas lesões musculares, que são lesões extremamente agudas. A hiperóxia funciona da seguinte maneira, né? Quando a gente tem uma contusão, a gente tem um processo inflamatório com liberação de várias citocinas. Essas citocinas, elas acabam aumentando a permeabilidade vascular, né? E aí, dessa maneira, a gente tem extravasamento do tecido muscular de várias substâncias, né? Que a gente, vamos dizer assim, tem um aumento dessa permeabilidade capilar, e aí, dessa maneira, sai albumina, sai outras substâncias, que algumas são tóxicas para o tecido muscular, e outras, na verdade, vão ajudar no reparo, né?
esse aumento da permeabilidade vascular leva a um edema cada vez maior, aquele ciclo vicioso que a gente falou no início. Esse edema leva à compressão dos vasos locais, né, principalmente os vasos menores, os capilares, e gera uma hipóxia. E da mesma forma, quando a gente tem a parte do trauma, diretamente a rotura de veias, de artérias naquela região, que também levam à hipóxia, e essa hipóxia ela dá início a um ciclo vicioso de lesão que vai se perpetuando. Ou seja, a hipóxia acaba induzindo mais inflamação e assim sucessivamente. Então, esse é o mecanismo que a gente deve tentar inibir. E esse trabalho mostra para a gente, de maneira interessante, que quando a gente tem o uso da oxigenoterapia hiperbárica, a gente ainda tem uma permeabilidade vascular aumentada em detrimento ao grupo que não tem lesão, mas comparativo com o grupo que não fez oxigenoterapia hiperbárica, a gente tem sim uma significância estatística com um P valendo aí de P de 0,05, né? Então tem 95% de confiabilidade de que a oxigenoterapia hiperbárica ela é melhor do que não se fazer nada. E aí, como que funciona isso? Dentro da cronologia da angiogênese e do reparo muscular, né, da regeneração muscular, a gente consegue observar que a oxigenoterapia hiperbárica, através desse processo metabólico de aumento de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, com até 6 horas no máximo, a gente tem um aumento do fator de endotélio, de crescimento de endotélio vascular. Com 3 dias, a gente tem um aumento do número de células endoteliais, né? Ou seja, demandando aí o início, provavelmente, do processo de neoangiogênese. Com 5 dias, a gente já consegue observar vasos mais imaturos, né? Aí corroborando com o processo de neoangiogênese, e essa maturidade em torno aí de 14 dias, tá? Sendo que o reparo muscular, ele pode acontecer em até 21 dias. Então, a gente tratar uma lesão muscular com 21 dias de evolução, vocês vão ver aí no decorrer da liga que é uma coisa muito interessante, surreal, é quase que pelo menos a metade do tempo gasto normalmente para tratar uma lesão muscular. Então, esse trabalho do Yagishita mostra para a gente exatamente que com 3 horas a gente já tem uma significância estatística em relação ao fator de crescimento de endotélio vascular e com 6 horas é o fator responsável pelo reparo muscular. E a oxigenoterapia hiperbárica, ela afeta de maneira precoce a regeneração músculo-esquelética porque ela acelera a diferenciação das células satélites. Células satélites são células presentes naquele tecido injuriado que são responsáveis pela transformação, principalmente em células que irão ativar e vão culminar com a formação de uma fibra muscular mais madura, né? Então, dentro do vaso sanguíneo tem a migração, igual eu falei, de albumina, de algumas células, de neutrófilos, tem o vazamento da interleucina 6, que é uma substância quimiotáxica, e essa interleucina 6, ela é o fator que dispara a ativação das células satélites. Essas, consequentemente, são ativadas e têm a sua formação e a sua proliferação, principalmente em protomiofibrobliastos e em miofibroblastos, que são células responsáveis pela contratilidade, né? E desses aí acaba havendo uma mutação, uma transformação para mioblastos, né? Quando há a fusão e a reorganização desse mioblasto, que ela é mediada principalmente por macrófagos do tipo M2, essa reorganização leva à formação de uma miofibrila ou de uma fibra muscular regenerada. Então, como eu falei, a hiperbárica ela consegue estimular todo esse processo, atuando de maneira bem precoce no reparo do dano muscular, né? Então, aqui a oxigenoterapia hiperbárica, nesse trabalho a gente consegue observar que ela recuperou a tensão muscular no local da injúria aos níveis pré, com 7 dias de evolução. Isso se dá principalmente pela qualidade do reparo tecidual que ocorre com o uso da oxigenoterapia hiperbárica. Tem uma melhor reorganização das fibras, né? E dessa maneira, como a gente pode observar nessa figura histológica, né? Quando a gente tem uma lesão muscular e a gente não faz o tratamento de maneira adequada,
a gente tem uma formação de musculatura com desorganização e com maior fragilidade e maior propensão à relesão. Em contrapartida, quando a gente tem o uso da oxigenoterapia hiperbárica, óbvio que associado com algumas técnicas de fisioterapia, porque esse é o tratamento padrão, a gente acaba tendo uma melhor reorganização dessa fibra muscular e principalmente um menor índice de recidiva da lesão. Esse é um outro trabalho onde é que nós conseguimos observar a recuperação de lesões ligamentares e até meniscais, né? Então, ele fez um estudo de caso controle, né? É um estudo observacional, não é um estudo experimental, um estudo de ensaio clínico, né? Mas ele observou 16 pacientes com o uso de oxigenoterapia hiperbárica de 2007 a 2011 e 16 do caso controle ele utilizou de 2001 a 2005, quando ainda não existia no serviço desse hospital ainda o uso da oxigenoterapia hiperbárica. Ele avaliou atletas profissionais e semiprofissionais com tempo de lesão até o início do tratamento em média de 2 dias. Tá? A lesão, na maioria das vezes, era de grau 2, tá? E a média dos pacientes em torno de 27 anos. Nesse sentido, a hiperbárica acaba se tornando um tratamento custo-efetivo, porque geralmente em lesões musculares e ligamentares a gente usa um número muito reduzido de sessões, exatamente porque os efeitos da oxigenoterapia hiperbárica eles são muito precoces. Então a gente consegue sim ter efeitos adequados com um número muito baixo de sessões. Por exemplo, nesse trabalho usou de 3 a 5. Patologias mais crônicas, por exemplo, como uma osteomielite crônica, a gente acaba usando a monta aí de 40 sessões, às vezes num pé diabético 60, dependendo de cada caso. Então, ele observou o resultado no grupo com oxigenoterapia hiperbárica em torno de 25% menos tempo de retorno às atividades do que em relação ao grupo controle. E para a gente sintetizar a nossa aula de hoje, a gente sempre lembrar que a hiperbárica ela faz um aumento da oxigenação, que leva a um maior estímulo da interleucina 6 e do STAT3, que é um outro quimiotáxico, que acaba estimulando a ativação daquelas células satélites, conforme eu falei. Essa mesma interleucina ela diminui a circulação de polimorfos nucleares e, consequentemente, do processo inflamatório como um todo, né? Ela diminui também a permeabilidade vascular, evitando que saia a albumina para o espaço extracelular e que, dessa forma, tenha um edema exagerado muscular e, consequentemente, também ela aumenta a produção e a transformação do macrófago do tipo M1 em tipo M2, que é o macrófago que vai funcionar fazendo a diferenciação das células e aumentando a qualidade desse reparo tecidual muscular. E, em última análise, conforme eu falei, todo esse processo ele é disparado pelo aumento de número de células satélites, né, conforme eu falei, que vão acabar culminando com a regeneração muscular e redução de edema e resolutividade do caso. E esse processo todo, estatisticamente, a gente consegue no intervalo aí em torno de 5 dias. Então, é uma resposta muito rápida e ela é muito custo-efetiva se a gente comparar com a morbidade e os dias de perda que um clube ou um atleta pode ter com o uso de terapias muito convencionais, né? Esse talvez seja um dos motivos pelos quais, na parte de medicina esportiva, a gente observa o uso de várias terapias que ainda não estão consagradas pela medicina, como, por exemplo, o uso de PRP, células mesenquimais, que na verdade são células satélites, o uso de oxigenoterapia hiperbárica, o uso de ácido hialurônico. E aí, isso tudo inicia de maneira muito precoce e aí, através de observação dos resultados, vão se gerando hipóteses que depois a parte científica, clínica mesmo da medicina vai comprovando e aí vai sendo consolidadas várias terapias, né? Eu gostaria de agradecer. Esses daqui são atletas do Guarani de Divinópolis, tratando na nossa unidade lá, e aqui atletas do Cruzeiro, fazendo o tratamento na nossa unidade em Contagem. Acho que é isso. Estou aberto para dúvidas e perguntas. Não sei se ficou muito claro, se foi muita informação. Carol,
Não sei, talvez é porque da parte da oxigenoterapia hiperbárica em lesão muscular, a gente não tem como assim, é diferente quando eu dou uma aula de feridas, por exemplo, que aí eu consigo mostrar as feridas reduzindo de tamanho e assim sucessivamente, né? Mas na parte esportiva, vocês vão acabar tendo que acreditar que os atletas voltam precocemente ao esporte. E é assim que acontece mesmo, entendeu? Esse é o principal objetivo pelo qual começou-se o uso da oxigenoterapia hiperbárica. Mota, primeiro te agradecer pela aula, foi muito boa, esclareceu muitas dúvidas, né? Porque, querendo ou não, apesar de ser um, um estudo já bem antigo, né? Você mostrou desde 1980 e tantos, e muita gente nunca ouviu falar. É Sim. bem interessante por isso, porque é antigo e muita gente nem tem ideia que existe isso, né? Se a gente E for falar hoje, de medicina hiperbárica em outras indicações, é de assim, no Brasil, 1930 e poucos, e se for no mundo é 1800 e alguma coisa. pois é interessante porque acredito que a grande maioria aqui nem nunca ouviu falar sobre isso, né? E outra coisa, o prognóstico com a oxigenoterapia é, assim, surpreendente, Sim. pelo que você apresentou aí. Eu sou muito entusiasta da terapia, né? Eu acredito que a gente, com o caminhar da evolução da tecnologia, eu acredito que a gente vai mostrar que a oxigenoterapia hiperbárica ela vai ser fundamental em diversas patologias agudas, por exemplo, como uma surdez neurosensorial, que ela pode ter origem vascular e origem imunológica, tá? Então, a hiperbárica ela está indicada, só que o timing de indicação depende muito do médico assistente. Se o otorrino nunca ouviu falar e não encaminhar o paciente em X tempo, e aí é pouco tempo esse tempo, né? A gente perde o timing de tratamento. Por exemplo, na cegueira súbita por oclusão da artéria central da retina, se o oftalmologista não conhecer e não encaminhar esse paciente num limite de 24 horas, a gente também não vai conseguir os efeitos da oxigenoterapia hiperbárica, né? Por exemplo, no Covid agora, eu participei um braço aqui na maternidade, eu emprestei uma câmera para lá para poder fazer a avaliação desses pacientes que eram intermediários, né? Não eram ambulatoriais, mas ao mesmo tempo internavam, mas não eram de indicação para ventilação mecânica, né? Então a gente fez um braço do trabalho da UFMG, é um trabalho que ainda está acontecendo, mas tem 11 trials no mundo acontecendo sobre oxigenoterapia hiperbárica e COVID, e já tem 3 finalizados que devem estar para publicar, um de Israel, um da Argentina e um dos Estados Unidos. Então, eles são muito bons, é uma terapia muito boa para a parte aguda, e em algumas doenças crônicas a gente também consegue ter uma adjuvância da hiperbárica, né? Por exemplo, como no caso da oxigenoterapia hiperbárica que a gente usa para osteomielite, infecção crônica do osso, né? Na verdade, o grande efeito dela é que ela aumenta a biodisponibilidade do antibiótico dentro do tecido ósseo. Então, com isso, a gente consegue, às vezes, dar alta precoce para o paciente, a gente consegue manter níveis mais adequados de antibiótico num tecido que é muito mal vascularizado. Então, eu acho que a gente vai ter ainda evoluções, algumas doenças que hoje a gente acaba tratando, talvez a gente não trate mais, talvez vão aparecer outras. Tem muito estudo sobre autismo, sobre lesões neurológicas, até na parte de estética, vem tendo muita pesquisa sobre isso, né? E aí alguém aqui, a Stephanie, perguntou sobre o valor agregado a uma sessão de oxigenoterapia hiperbárica. Hoje o que a tabela, hoje é uma terapia que ela é paga obrigatoriamente pelos convênios, quando está dentro da diretriz de utilização, que são bastante indicações que já tem, né? A tabela CBHPM, que é o que rege a tabela médica, teoricamente, ela indica que os convênios deveriam pagar em torno de R$ 1.200 uma sessão de oxigenoterapia hiperbárica. Só que isso daí é só na tabela. Na prática mesmo, um valor de uma sessão de oxigenoterapia hiperbárica hoje no Brasil, eu como presidente posso te falar, ela varia de locais com R$ 240, tá? Que aí eu acho que também é um local que está, vamos dizer assim, poluindo o mercado, porque esse basicamente é o custo
de uma sessão, até locais onde que recebem em torno aí de R$ 800 o valor da sessão. Então, varia muito, tá? Eu estou falando de R$ 240 em Nordeste para locais no sul do país que recebem esse valor, tá? Aqui em Juiz de Fora, a média é em torno de R$ 350 um valor de uma sessão de oxigenoterapia hiperbárica, tá? Pelo SUS, ainda não está presente no rol do SUS, eu acredito só quando tiver uma residência médica em hiperbárica que a gente vai ter esse acréscimo, mas existem estados e municípios que já entendem como uma terapia que beneficia e administrativamente eles liberam, como, por exemplo, Espírito Santo, Paraná, própria Bahia. Então, são estados que o paciente, o médico fazendo a prescrição do tratamento, eles conseguem ter acesso a esse tratamento. E em alguns locais acaba tendo que ter judicialização, como várias outras coisas na medicina, para que os pacientes tenham acesso a isso daí, né? Aí, no caso de lesões agudas, extremamente agudas, como a cegueira, por exemplo, se o paciente não tiver dinheiro para pagar, ou se o médico não encaminhar ele, ele vai acabar perdendo a visão mesmo e não tem jeito. Tem alguém aqui perguntando, Marcelo, se a terapia hiperbárica é utilizada só em tratamento conservador ou cirúrgico também. Então, normalmente a hiperbárica ela pode ser usada para tratar algumas doenças, ela pode ser usada para fazer preparação de tecidos para uma atividade cirúrgica, por exemplo. Paciente que fez uma irradiação da região de cabeça e pescoço para tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. Esse paciente, a curva de vida do tecido é assim, aqui embaixo é o tempo, aqui nessa variável a gente tem a capacidade de reparo tecidual. Então, no dia zero, quando você nasce, você tem 100% da sua capacidade de reparo. Tanto que uma criança quebra a clavícula no parto por um tocotraumatismo, com 10 dias depois está colado o osso, um osso desse tamanho formado. Independente de como você tiver, em um ano aquilo vai remodelar e o osso pode estar tudo torto assim, que vai dar bom e a clavícula vai ficar normal e ninguém nunca mais vai pensar que quebrou a clavícula. Então, esse é a curva. Quando a gente vai andando na curva, no tempo, né? Então, com minha célula com 40 anos de idade, com certeza ela não tem a capacidade de regeneração do dia que eu nasci. E assim sucessivamente até o dia que eu morrer. O que a irradiação faz? O que a radioterapia faz? Ela desloca essa curva, né, para muito inferior. Então, ela desloca a curva aí, por exemplo, um paciente que tem capacidade de regeneração em 90, por exemplo, ela joga lá para 40, por exemplo. E aí, toda vez que você manipula um tecido irradiado, você está manipulando como se fosse um tecido de um velhinho de 80 anos, 90 anos de idade. Então, qualquer coisa que você for um pouquinho mais agressivo, aquele troço não cicatriza, não fecha, vai dar ruim, vai dar problema. Então, existem protocolos já com trabalhos bem clássicos da Universidade da Flórida, do Robert Marks, que eles mostram desde a década de 80 também, viu, Carol? Estou ficando velho mesmo, que 80 já é velho. Para mim não era na minha época. Mas, assim, desde a década de 80, eles mostram custo-efetividade, então, assim, barateia demais o tratamento, com resultados, assim, absurdos do uso da oxigenoterapia hiperbárica para aumentar essa curva. Então, se ela caiu aqui para 40, a gente, quando faz 20 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, e esse trabalho mostrou isso também, que não adiantava você fazer 30 nem fazer 10. Quando você fazia em torno de 20, 22 sessões, você jogava a curva para 92% do que era para ser normal. Então, toda vez que você vai fazer uma agressão num paciente que foi irradiado, por exemplo, eu vou fazer uma reconstrução de mama, por exemplo, num tecido que fez uma mastectomia e foi irradiado. Antes de eu fazer a reconstrução da mama, teoricamente, esse médico deveria encaminhar esse paciente para a oxigenoterapia hiperbárica 20 sessões para depois ele agredir o tecido, com 92% da condição que era para ser se ele não tivesse sofrido irradiação. Quando você vai fazer um implante, ou arrancar um dente, ou manipular a gengiva, ou fazer uma limpeza de dente mais agressiva, num paciente que fez uma irradiação para o tumor de cabeça e pescoço, teoricamente você teria que fazer o preparo desse paciente
para fazer isso daí. Então, dá para usar para preparo, dá para usar para tratar algumas lesões e dá para usar como complemento de cirurgias. Por exemplo, na osteomielite crônica, a gente faz o desbridamento cirúrgico e automaticamente eu já encaminho esse paciente para tratamento. Um retalho cutâneo ou muscular, quando ele é feito e eu observo que ele está em risco, eu encaminho esse paciente. E assim sucessivamente, né? Todo tipo de procedimento cirúrgico pode ser utilizado a hiperbárica como um adjuvante para poder melhorar isso daí. Não sei se respondi, Marcelo. Ô, Mota, boa noite. Você me ouve bem? Estou ouvindo, Helder. Boa noite. Queria tirar uma dúvida com você a respeito de uma técnica que eu vi sendo praticada alguns anos atrás. Ela já até esteve mais evidência e, pelo que eu entendi, ela vai um pouco na contramão do que é a oxigenoterapia hiperbárica, que é o Katsu Training. Não sei se você já ouviu falar, que é o uso de oclusão vascular, né, em grupos musculares para indivíduos praticantes de musculação, por exemplo. E que, teoricamente, você conseguiria, através do estresse bioquímico gerado, né, por conta da oclusão gerada naquele membro, um resultado similar ao que você teria com um percentual de RM muito maior do que foi praticado em decorrência dessa oclusão. Eu vi isso sendo meio que hypado, né, alguns anos atrás, mas meio que caiu, assim, não vejo mais ninguém falando sobre, e dar uma pesquisada rápida, por exemplo, eu vi que até teve alguns casos de oclusão de artéria central e o indivíduo ficou cego fazendo isso, né? Aí eu queria alguma consideração sua a respeito disso, se você já ouviu falar, se é seguro, se não é, se tem alguma evidência sólida nesse sentido, se é algo que pode ser praticado ou não. Eu sei que vai na contramão, né, dessa questão da recuperação, na verdade, na intenção de gerar um estresse para preservar a articulação, parece que seria essa a ideia, né, tipo, principalmente para fisiculturistas que treinam com cargas muito pesadas, seria uma alternativa para tornar esse atleta com a carreira mais longínqua, né? De não se lesionar com facilidade, em decorrência de conseguir o mesmo estresse com uma carga menor por conta dessa variável bioquímica, né? Que seria agregada aí com a técnica de oclusão. O que acontece, Helder? Não sei se eu vou conseguir te explicar, mas assim, o processo metabólico humano ele é muito complexo, sabe? Eu falo que tudo depende da dose para poder ser remédio ou para poder ser veneno, tá? A própria oxigenoterapia hiperbárica, para você ter ideia, ela tem uma alta filia pelo tecido pulmonar, por isso que acabou sendo levantada a hipótese para o tratamento do COVID com a hiperbárica, e pelo tecido neurológico, por isso que existem algumas hipóteses para o tratamento, por exemplo, do autismo e outras doenças neurológicas, tá? Só que o que acontece? A hiperbárica, quando eu oferto ela acima de 3 atmosferas absolutas, eu passo a colocar o paciente em risco de ter uma intoxicação por oxigênio, e aí esse excesso de oxigênio, ele passa a não ser mais benéfico e provocar toda uma cadeia de ativação de óxido nítrico sintetase, bem como outras enzimas que levam talvez pela via de Felton e Haber-Weiss, a bons efeitos, né? A espécie ativa de oxigênio, como o óxido nítrico, por exemplo, que levam a bons efeitos angiogênicos e etc. e tal, de turnover ósseo, por exemplo, eles passam a não ter mais um efeito positivo e passam a ter um efeito deletério, podendo colocar esse paciente, inclusive, em risco, tá? Então, tudo, eu acho, na medicina, a gente tem que ponderar. Por exemplo, dentro da fisioterapia, existem técnicas também de isquemia temporária para poder você conseguir ganhar amplitude de movimento no paciente com rigidez, tá? A gente já teve aqui no grupo a Cristina, que é uma fisio top lá da Santa Casa, veio falar no nosso grupo de ombro e cotovelo sobre isso. E existem, sim, essas teorias de que talvez a isquemia em determinado grau possa trazer benefício, tá? Principalmente por causa do estresse oxidativo e estresse bioquímico que ocorre a nível celular. Então, eu acho que nesse primeiro momento, como você falou, que teve um hype de uso do negócio e tal, talvez, igual já aconteceu com a hiperbárica também, de ter uso para... dava dor no dente, sei lá, dor no cabelo, o cara colocava o equipamento. Igual hoje a gente vê ozonioterapia sendo usada de maneira como panaceia e tudo, né? Então, eu acredito nas terapias muito por conta dos mecanismos que elas propõem
e aí depois a comprovação dessas hipóteses no decorrer do tempo. Então, eu acredito que a técnica de isquemia, ela seja válida sim, tá? E eu acredito que talvez precisa ser modulado a quantidade de isquemia, até onde que isso daí vai levar a um estresse oxidativo bom, porque a hiperbárica produz estresse oxidativo, por mais que talvez então não tenha ficado entendido na aula, talvez eu tenha me expressado não tão bem assim. A hiperbárica, ela produz um estresse oxidativo, então ela também produz um estresse, ela também intensifica aquilo ali, só que tem que ela pega as NOx, que são as enzimas óxido nítrico sintetase, que estimulam espécies reativas de boa qualidade e, em contrapartida, ela não causa aumento das espécies reativas que são deletérias, tá? Aqui foi um foco muito na parte de medicina esportiva, não dava para eu poder falar, ia demorar bem se eu tivesse que explicar todos os mecanismos que a hiperbárica funciona, porque ela tem uma via mecânica que é totalmente relacionada com a pressão e com as leis físicas, e tem uma via biológica que é totalmente relacionada com a ativação de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio. Então, não é que eu não sou contra fazer isquemia, acho que em casos específicos a gente pode fazer isquemia, e não especificamente aquele tanto de isquemia que provoque uma lesão muscular de tal forma que impeça o jogador, que gere restrição de movimento, que gere redução de potência, que gere dor, que gere cicatrizes no músculo, levando a uma perda de rendimento futuro. Então, a isquemia que eu falo que a hiperbárica trata, ela é uma isquemia que é doença, que ela é patológica, não é uma isquemia que possa causar algum benefício. Mais óbvio, por exemplo, eu pratico jejum intermitente. Quando eu faço jejum intermitente, num primeiro momento pode parecer uma agressão para o meu organismo, mas na verdade eu aumento o GH quando eu treino em jejum, eu aumento várias coisas que são benéficas. E a partir de um dado momento, aquele jejum pode pode se tornar um problema para mim, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter sempre na balança, e eu acho que é a função do médico estar sempre atualizado para saber o que é ruim ou bom para você ofertar para o seu paciente, entendeu? Não sei se consegui te responder. Hemólise poderia acontecer com a hiperbárica? Não. Normalmente não acontece hemólise, não. Não, acho que não é na hiperbárica, não. É no método que ele falou de oclusão. Ah, tá. Aí eu não sei. Não, na verdade seria na hiperbárica, assim, tipo, em condição que você falou de 3 atm, né? Se aumentar lá para 3, por exemplo, aí eu pensei em aumento de temperatura, podendo gerar uma hemólise. Uma dúvida então, que eu... Pode falar. Assim, pode até, assim, porque a gente dentro... Eu acho que antes de ter hemólise, ou Herder, na hiperbárica, o cara teria uma crise convulsiva, entendeu? Então, é um tecido muito mais sensível. Então, eu nunca li nenhum estudo de que hiperbárica leva a hemólise. Pelo contrário, quando a gente usa dentro de doses adequadas, ela é inclusive uma opção terapêutica muito lá para baixo. Por exemplo, a uma anemia crônica que você não consegue repor para esse paciente, porque ele tem, às vezes, não tem disponível no banco de sangue, e ele tem muito anticorpo contra várias coisas, e aí não tem um sangue que seja totalmente aplicável para ele. E eu até já tratei um paciente de anemia fosfórmica que aconteceu isso. E ele é hematopoético, na verdade, na dose adequada, né? Agora, se em doses extremas ele pode ser hemolítico, e eu nunca li nada sobre, cara. Eu tava Posso com até uma dar uma dúvida. vasculhada, mas... Agora você falou, eu fiquei meio confusa. Porque a hiperbárica, ela é 2 ou 3 vezes mais a pressão de oxigênio que a gente tem no nível do mar, né? Isso. Tipo Até assim, 3 atmosferas a gente pode isso chegar. seria prejudicial para, vamos supor, um jogador, igual tem o doping natural, do cara que treina em local rarefeito, assim. É prejudicial ele ter o recovery na hiperbárica, entendeu?
Não, não, é assim. É porque eu também não teve jeito de botar esse slide na aula, mas a hiperbárica, ela tem um efeito residual nos tecidos que varia muito, né? Por exemplo, na Olimpíada de Nagano, eles descobriram que não tinha jeito de fazer doping nos patinadores de gelo. Por quê? 40 minutos depois do término da sessão de hiperbárica, você pode dosar no sangue da pessoa. Se você dosasse logo que acabava, aí ele tinha uma tensão de oxigênio no sangue muito aumentada, a pressão parcial dele ia estar muito aumentada. Sei lá, ia estar lá 300, sei lá quanto que ia estar. E aí, se você fazer isso 40 minutos depois, ela já voltava para o nível normal, tá? Só que isso não acontece da mesma forma e no mesmo tempo, por exemplo, no tecido ósseo, no tecido neurológico, no tecido celular subcutâneo, no tecido muscular e assim sucessivamente, entendeu? Então, obrigado. Então, o que, que acontece? A resposta de cada tecido, ela varia demais, entendeu, Carol? Dependendo da especialização celular mesmo, tá? Quando o tecido é muito especializado, igual esse tecido neurológico, por exemplo, e tal, ele deve ter uma quantidade maior de mitocôndrias e automaticamente ele tem efeitos naquele sentido, né? Então, vamos dizer assim que depende de cada tecido essa quantidade de hiperbárica que fica no sangue, né? E aí, nesse sentido, não adianta muito, por exemplo, você fazer hiperbárica, sei lá, 3 dias antes de ir jogar num ambiente ruim, entendeu? De oxigenação. Porque os efeitos que são hematopoéticos, eles são igualzinho você ficar treinando lá. Ele vem só com longo prazo, entendeu? Então, é acima de 20 dias, por exemplo, você fazendo hiperbárica. Aí vai depender da UADA classificar como doping ou não a quantidade assim, de hemácia que você vai ter, entendeu? Se ela considerar que aquilo ali aumentou, por isso que hoje em dia os atletas, a UADA tem feito o quê? Tipo, monitoramento do atleta. Então, quando ele começa a carreira dele, eles vêm monitorando, porque se em algum momento, de repente, ele tinha, sei lá, 17 de hemácia, de hemoglobina, e de repente passou para 20, do nada, de um ano para o outro, eles vão investigar se pode ter tido algum doping, entendeu? Hoje ainda é difícil de mensurar isso, mas pode ser que no futuro não. Qual foi o lance do Lance Armstrong, né? Isso, exatamente. Porque assim, a UADA já percebeu que o atleta vai arrumando um jeito de burlar, entendeu? Então, ela, na verdade, ela quer fazer um histórico do atleta. Ela vai acompanhando e aí ele vai vendo. Assim, o cara teve uma mudança brusca que saiu fora do padrão dele, ela vai investigar com certeza, entendeu? Mas hoje não tem jeito da gente falar em doping com o uso da hiperbárica, porque, igual eu te falei, sangue, urina, essas coisas, tudo que poderia dosar, é muito rápido o efeito, entendeu? Então, só do cara fazer hiperbárica e ir lá fazer a atividade física dele, já vai passar o efeito no sangue. Tem uma pergunta que ficou aqui para trás, eu vou ler para você da Stefan. Ah, tá. Consegue ler aí ou você quer que eu leia? Consigo. Então pode Ela ler. está perguntando médico com formação em hiperbárica, como que é essa formação? Então, Stephanie, talvez eu tenha falado isso antes de começar a aula, né? A gente estava batendo um papo aqui antes, mas é assim, a gente, talvez em maio agora, a gente deu um passo importante para a busca da especialidade de medicina hiperbárica, né, que vai ser um médico que vai trabalhar tanto na parte ocupacional, conforme eu falei as indicações, quanto na parte clínica, tá? Então, hoje o CFM não reconhece, né, não tem um RQE, né, um registro de qualificação de especialidade, e a gente não pode nem falar que eu sou médico hiperbarista, eu sou um médico com formação hiperbárica, tá? Porque eu não tenho um registro de qualificação pelo CFM. O CFM, desde 1995, reconhece a hiperbárica como um tratamento médico, então ela não pode ser aplicada por enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, administrador, ninguém pode aplicar, só o médico. Então, o médico ele é primordial e tem que estar presente. Mas hoje ainda é aceito que qualquer médico possa acompanhar a sessão de hiperbárica, que qualquer médico possa fazer avaliação de mergulhador. Só que a área de saber da medicina hiperbárica ela é muito específica, é muito específica. A gente não vê isso na formação.
Aqui, para mim, hoje é uma surpresa eu estar abrindo a liga de vocês falando sobre medicina hiperbárica. Mas, assim, não é um saber notório do médico normal, né? A gente acaba tendo que correr atrás dessa formação. Eu fui para fora do Brasil, fiz coisas aqui no Brasil, estudo bastante, corro atrás. Então, tem 12 anos que eu mexo com essa área. E hoje a formação é assim. A gente possui uma pós-graduação na Santa Casa de São Paulo, que essa dá ingresso praticamente direto para a Sociedade de Hiperbárica, e fora isso existem 2 cursos de formação básica de 40 horas, e eu acho que vai ter mais um agora se cadastrando em Belo Horizonte, que esses são cursos introdutórios, básicos, você vai ter contato com a hiperbárica. Então, nesse sentido, a sociedade ela orienta que você tenha que trabalhar 2 anos ali, fazer a comprovação do trabalho em uma clínica de hiperbárica sob supervisão durante 2 anos, apresentar a formação nesse curso de 40 horas, e aí você tem o direito a prestar a prova para poder ganhar o ingresso, né, a associação na sociedade. Eu não posso falar que é a titulação, porque a gente ainda não tem. E o CFM apoia isso, e eu acredito que, na verdade, até se cria um pouquinho mais de rigor nisso daí, restringindo talvez especialidades que possam prestar essa prova, linkando ela com uma área de atuação, conforme eu falei, da medicina ocupacional e da medicina de urgência, e assim, fazendo com que os médicos acabem tendo uma formação em pós-graduação, que geralmente é de 1 ano e meio, se for de fim de semana, ou talvez agora com essa parte online, talvez a gente consiga acelerar o processo, né? Mas vai ter que ter uma carga horária de ensino comprovada bem maior do que um curso de 40 horas, ou fazendo a residência médica na área que ela ainda não existe hoje, mas provavelmente no Hospital de Base em Brasília deve surgir o primeiro serviço de residência médica em hiperbárica, que a gente tem trabalhado para isso, tá? Então, hoje a formação é assim, como qualquer área nova na medicina, igual aconteceu também com ortopedia, com medicina do tráfego, medicina de emergência, terapia intensiva, existe um período que posso chamar de meio nebuloso, onde é que as pessoas acabam entrando naquela sociedade de N maneiras, né? E quando eu entrei, nem precisava de nada disso. Isso daí já é uma mudança da última gestão que levou a esse pouquinho mais de rigor, vamos dizer assim, porque era necessário para que o CFM entendesse que a hiperbárica merecesse ser avaliada quanto uma área de saber nova da medicina, né? E foi isso que foi feito. Então, hoje funciona desse jeito, mas num futuro próximo, eu espero que em uns 2 anos aí, a gente já tenha a hiperbárica reconhecida como RQE, por exemplo. Boa noite, doutor. Boa noite, Tarcísio. Tá me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Então, me surgiu uma dúvida. Saindo um pouco do âmbito do esporte, por exemplo, não, na verdade, não saindo tanto. Existem muitas pessoas tabagistas que praticam esportes e tudo e podem vir a sofrer uma lesão. A nível alveolar, uma pessoa tabagista que tem DPOC e provavelmente possa ter uma fibrose já no pulmão, com o tratamento hiperbárico, por exemplo, a 2-ATM, pode ter o risco de lesão alveolar, por exemplo? Pode. Igual eu falei, o tecido pulmonar, ele tem uma filia pelo oxigênio hiperbárico, meio que por condições óbvias nesse, e no tecido neurológico também por condições óbvias, porque o oxigênio ele é o alimento celular, né? É ele que é responsável pela biossíntese, produção, transporte e várias reações químicas que ocorrem dentro da célula, e que, por essa finalidade aí, eles têm uma filia muito grande. O que acontece? O DPOC, quando ele é um DPOC que ele necessita suplementação de oxigênio em máscarazinha, aquele cara que anda para baixo para cima, que tem uma dispneia a mínimos esforços, esse paciente ele chega a ser uma contraindicação para a oxigenoterapia hiperbárica. Por quê? O centro respiratório dele ele está totalmente acostumado a funcionar pelo excesso de monóxido de gás carbônico, né? E pela hipóxia crônica que esse paciente possui. Se a gente oferta dessa monta uma quantidade de oxigênio de maneira tão grande para esse paciente,
ele pode vir a fazer uma parada respiratória dentro do equipamento, cara. E aí, no caso de câmara monopaciente, que a gente não tem como entrar dentro para poder fazer o acompanhamento desse paciente, chega a ser uma contraindicação de tratamento. E fora isso, é o que você falou, esse paciente com DPOC, ele já tem um processo de fibroplasia, já tem um processo cicatricial ao redor do alvéolo, que diminui a mobilidade do alvéolo, e a gente ainda pode ter uma outra complicação que entra dentro do que a gente chama de doenças descompressivas, né? Porque esse grande aumento de pressão de oxigênio dentro do alvéolo, e ele com pouca complacência, pode levar, assim, a micro-roturas alveolares e ainda esse paciente fazer um edema agudo e tudo. Então, pode sim, e existem essas justificativas pelas quais um paciente com DPOC grave não deve fazer hiperbárica. Aquele DPOC que ele é controlado e que não é retentor, a gente ainda pode avaliar a possibilidade, mas eu, particularmente, só colocaria se fosse uma câmara multipaciente, porque eu poderia entrar junto com o paciente para acompanhar ele na sessão, tá? Aí você tem que pesar a indicação, quanto de benefício eu vou dar para esse paciente mediante a doença que está sendo gerada a hipótese de tratamento pela hiperbárica, em contrapartida do risco que ele vai correr, né? Não é uma contraindicação absoluta, mas eu não aconselharia, a não ser que fosse uma coisa de tratamento único, né? Pela hiperbárica, por exemplo. Aí pode até ser. Senão eu tentaria outras alternativas, porque é um paciente extremamente grave, realmente, para pôr no ambiente hiperbárico. Perfeito, muito obrigado, viu? Mais alguma, Carol? Não estou vendo aqui no chat, não. Aqui, ó, teve a Stephanie. A Stephanie está bem curiosa. Ó. As diferenças na forma de conduta da terapia para diferentes finalidades. A diferença existe. O oxigênio hiperbárico, ele é uma medicação como outro qualquer. Ele tem posologia, ele tem contraindicações, ele tem efeitos adversos, ele tem indicações off-label, tá? Ele precisa ser aplicado por um médico e ele precisa ter um planejamento terapêutico, tá? Com critérios claros de falha, critérios claros de cura e critérios claros de reavaliações periódicas para avaliar se a terapia está sendo de maneira adequada utilizada, tá? Então, da mesma maneira que a gente prescreve um antibiótico, se eu prescrever que ele tem que fazer uma vez por dia, 1h30 de sessão a 2,5 atmosferas absolutas no prazo de 40 sessões, ele tem que fazer isso daí. Não adianta ele fazer uma sessão por semana ou fazer uma sessão de meia hora, porque isso tudo é baseado na... Assim, eu já sei que aquela pressão por tanto tempo, existem várias tabelas que nos indicam que aquela pressão por tanto tempo vai fazer com que ele tenha tal pressão parcial tecidual de oxigênio por tanto tempo e que isso vai durar tanto tempo naquele tecido, e aí por isso que eu vou falar se tem que fazer 1, 2 ou 3 vezes no dia, se eu vou falar se tem que fazer 2 vezes no dia, se eu vou falar que eu posso fazer ele 1h30 ou 1 hora, se eu vou falar que ele tem que fazer por tantos dias, por exemplo, se eu quero um efeito de longo prazo tipo neoangiogênese, ele tem que fazer no mínimo 21 dias. Entendeu? Então, tudo isso interfere e é quem tem formação em hiperbárica capaz de prescrever isso. Às vezes a gente pega médico assistente normal, querendo até ajudar, e aí solicita para o convênio, por exemplo, liberar 2 sessões de hiperbárica. Aí o convênio vai e autoriza 2 sessões. Só que não adianta, porque a maioria das doenças, assim, lesão esportiva, por exemplo, vocês viram 5 sessões resolvendo, mas a maioria das doenças não é assim que funciona, entendeu? Então, precisa alguém que tenha formação na área avaliar o paciente e ver se aquilo ali está procedente ou não. A função do médico assistente, literalmente, é saber qual é o timing de encaminhar esse paciente para ser avaliado, né? Ele não pode perder o timing. Então, eu falo que o médico assistente tem que saber sobre quais as indicações da minha área e com quanto tempo que eu tenho que encaminhar esse paciente. Porque o resto é muito complexo para o médico normal, que não tem formação hiperbárica, ter conhecimento e saber implementar a terapia, né? Realmente é uma área de saber totalmente nova que até hoje eu não consigo entender como o CFM, desde 95, reconhece o tratamento e até hoje, sei lá quantos anos depois, sei lá, 30 anos depois, ainda não
reconheceu a área como uma área de saber totalmente diferente, né? Então, é dureza, mas é a realidade. Vamos lá aqui, ó. Podia existir uma forma de levar essa informação, posologia, para os outros médicos que não estão tão próximos da medicina hiperbárica. Sim, inclusive eu acabei de fechar uma parceria, né, com a empresa júnior da UFJF, a Medic, porque eu acho que a função dos alunos da medicina poderia ser disseminar essa informação, né? Então eu sou orientador deles lá na empresa júnior, e eu acho que eles são meninos muito capazes e muito empenhados, e aí a gente fez uma parceria e talvez agora, né, tem 8 anos que eu estou aqui em Juiz de Fora com a medicina hiperbárica, a gente consiga fazer um sonho que eu tenho lá atrás, que é fazer chegar de maneira mais massiva essa informação para os médicos, tá? Agora, não se enganem, a maioria dos médicos, eles são resistentes, eles vão falar que não existe evidência, eles vão falar que não usam, que não gostam, literalmente porque eles usam a informação que eles tinham quando eles formaram, né? Eles não se atualizaram. E aí, quando eles falam que não tem evidência, é porque eles não vão lá e não procuram evidência, porque tem evidência científica. Concordo que em algumas áreas a evidência ainda não são ensaios clínicos, mas são ensaios, são estudos observacionais muito bem desenhados e que, na verdade, pelo pouco tempo da terapia, ainda não teve tempo ainda de ter ensaio clínico da amplitude de doenças que a gente consegue tratar com a hiperbárica. Né? Da mesma forma que existem ainda estudos que estão em nível experimental e que eu acredito que daqui 20 anos, por exemplo, vão estar na nossa prática clínica de maneira muito consolidada. Né? Mas eu acho que é isso, mas poder existir, poderia sim, eu acho que a gente vai começar a fazer esse ano aqui em Juiz de Fora. A nível nacional é muito difícil, existem muitas pessoas que jogam contra por N motivos, né? Mas sempre essa é a luta nossa, não tem jeito. A medicina esportiva também, ela é uma área que há pouco também começou a ter, foi basicamente depois que surgiram as residências médicas que elas ela começou a ser olhada com mais seriedade, tudo, porque antigamente era o médico que ficava no clube e ponto. O nego não sabia nem o que o médico que ficava no clube fazia. Então, vídeo Big Brother agora, recente, né? O cara foi lá fazer um plantão, achou que nunca ia ter um negócio daquele, aí o cara luxou o ombro, o cara colocou uma tala de cotovelo nele e mandou o cara voltar pro Big Brother. Aí é assim, os caras achavam que medicina do esporte antigamente era isso, entendeu? O cara ia lá no clube, o jogador caiu no chão, o massagista lá jogava um gelol e punha um gelo, e aí depois ele vinha para cá, fazia uma ressonância e mandava o ortopedista operar. Esse era o conceito. O nego não sabia de N coisas que acontecem por trás, né? Então era isso. Eu acho que toda a área mais nova passa por isso e sofre, né? Não sei se respondi, Nayara. A Nayara está aqui ainda. Bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Respondeu. Bom, não sei se tem mais alguma dúvida, Carol. Estou aberto. Qualquer coisa também. Se vocês quiserem visitar a clínica também para conhecer, ver uma rotina, tá? Toda quinta, por exemplo, eu estou na clínica do Centro Médico do Monte Sinai e nas sextas, a cada 15 dias, eu estou na unidade do SEIB, tá? Aqui em Juiz de Fora a gente só tem câmara mono paciente, tá? Mas a câmara multipaciente, se vocês quiserem, a gente tem outras unidades, a gente está com 13 unidades no Brasil. Em Pouso Alegre tem multi, em Porto Alegre tem multi, deixa eu pensar aqui, tem mais um outro lugar que a gente tem multi, né? Mas a multi, como ela é uma câmara muito pesada, depende de local que tenha disponibilidade de receber um equipamento com 27 toneladas, por exemplo, né? Então, não é todo lugar. Lugares em andar suspenso não tem como. Eu acho que a gente pode organizar de conhecer, porque é bem interessante, né? A gente não tem nem Claro. ideia de como é que é. Se vocês quiserem ir, fiquem à vontade. Só marcar, tal, mesmo que for um outro dia, eu tento me organizar para ir na clínica, apresentar, entendeu?
Se vocês quiserem, eu pressurizo vocês lá dentro, para vocês verem como é que é a sensação. Eu falo que é respirar o ar puro da montanha, entendeu? O oxigênio é 100%, pressurizado. Vai ser bem interessante. A gente vai falando para organizar isso direitinho e a galera poder... Ó, tá, a Stephanie ficou mesmo, ela fez bastante pergunta, viu? Mas, ó, fico à disposição o dia que vocês quiserem, é só organizar, viu, Carol? Aí a gente pode falar talvez um pouquinho mais da hiperbárica no geral. No geral, Se você quiser, depois que eu dei uma aula falando sobre... Aí eu não sei se é o escopo da liga, né? Mas se vocês quiserem juntar um grupo de alunos, a gente pode marcar uma aula, falar sobre hiperbárica como contexto geral. Aí eu até mostro casos interessantes, por exemplo, ó, se você me permitir compartilhar a tela, eu mostro em 5 segundos um outro caso aqui. Vontade. Um caso recente agora que eu... Quer ver, ó? Um caso recente agora, até que estou ajudando o pessoal da plástica lá do HU, um menino que teve uma mordedura de pitbull e fez um escalpo, arrancou o couro cabeludo todo, e aí eu estou tentando ajudá-los, e eu acho que vai ser muito interessante vocês verem, por exemplo, o que acontece com um caso. Estão vendo aí a tela? Tá dando para ver, sim. Tá dando para ver? Eu não estou vendo vocês não, mas só para você ver, ó. Tá dando para ver, né? Então o menininho teve um escalpo, né? Arrancou tudo, igual vocês viram. Aí a plástica ficou 15 dias com ele lá, não estava conseguindo ter uma evolução muito boa, aí pediram a neurocirurgia para fazer esses furinhos, né? Aí fez uma trepanação na cabeça para ver se estimulava, e mesmo assim, esse daí era o resultado aí uns 15 dias depois, uns 10 dias depois de furar a cabecinha da criança, né? E aí a gente começa a ver, ó, depois que entrou com a hiperbárica, 4 sessões, o que aconteceu com o tecido de granulação, 9 sessões, tá? E aí aqui, ó, tá meio ruim porque ficou na frente, eu não editei o slide ainda. Mas eu sei que foi evoluindo, e essa daqui, ó, essa imagem final aí é a imagem que estava hoje, e essa criança essa semana ia para enxerto de pele, tá? Então a gente conseguiu granular quase toda a cabecinha da criança com 20 sessões de hiperbárica. Isso daí, a própria chefe lá do HU, a Larissa, ela falou que jamais conseguiria uma situação dessa de maneira convencional, né? Nunca ia conseguir. Em 20 dias, você granular uma área tão exposta, que era de osso, com periósteo, assim, que não tinha nenhum tecido cruento. E eu acho que só não foi mais porque lá no HU o neurocirurgião não tinha equipamento específico para, em vez de fazer furinho, ele meio que dá uma desgastada na calota craniana inteira, entendeu? Como se tivesse arranhado a calota craniana. Porque a partir do momento que você provoca esse tecido, essa lesão ali na calota craniana, as coisas... você dispara o processo, né, de inflamação, e aí a hiperbárica ajudaria de maneira muito mais rápida esse paciente, né? Mas eu estou extremamente satisfeito ali, acho que a gente conseguiu ajudar bastante. Aí agora ela vai para o retalho, o enxerto, quando fizer o enxerto a gente vai fazer mais 5 sessões pós-enxerto, e aí eu acho que a gente vai dar por fim o tratamento dessa criança. Não, eu falei de radioterapia, tá, Ana Luísa? Não existe de nenhuma, pelo contrário, existem vários estudos de segurança da hiperbárica com câncer. Na verdade, as células tumorais, elas crescem por hipóxia, tá? Existem série de pesquisas, tem até uma endócrina Janaína Coenen lá de Belo Horizonte, que ela é muito boa e que ela também atua nessa parte de controle metabólico. Então, existem vários trabalhos hoje que a gente chama de radiosensibilização ou de quimiosensibilização, que é o uso da dieta cetogênica associada com hiperbárica, porque elas vão fazer 2 vias diferentes de estresse oxidativo para poder tratar tumor, evitar que o tumor cresça e, em alguns casos, até tratar. São estudos experimentais ainda, a gente não está falando de terapias para colocar em massa, né? Mas já existe esse tipo, e a Janaína também participa de pesquisa nessa área, eu tenho ajudado ela nesse sentido,
E sobre segurança do tratamento para não multiplicar tumor, é extremamente seguro, já tem vários estudos de segurança nesse sentido, né? E pelo contrário, quando às vezes o médico não consegue retirar alguma lesão, a hiperbárica, ela aumenta tanto a vascularização e o aumento de tecido no lugar, por exemplo, um câncer de bexiga. Aí o cara vai lá, faz o tratamento do câncer de bexiga. Aí ele faz hiperbárica depois, onde que não tem câncer, as células proliferam de uma maneira tão grande que se ainda tiver algum resquício do tumor, vai ficar evidente aquela lesão na hora que faz a cistoscopia, tá? Então, é bem legal, é extremamente seguro para a parte oncológica e, na verdade, é uma das áreas que eu acredito que vai evoluir mais a hiperbárica no tratamento e na ajuda desses pacientes, principalmente por causa das terapias, tanto a quimio quanto a radioterapia, serem terapias que atingem ali o DNA, que causam apoptose, que causam lesão celular, e aí a hiperbárica pode ser um fator protetivo extremamente interessante da célula normal, tá? E ao mesmo tempo ela acaba também destruindo a célula tumoral, tá? Acho que é isso. Para linfedema também tem, muito por conta daquele mecanismo de redução de edema. Óbvio que casos extremamente graves de linfedema, aí tem que ir para o cirurgião vascular especializado em sistema linfático, nem é para o cirurgião vascular normal. Existem poucos que eu conheço que mexem com essa área, mas existem cirurgias para poder recanalizar o sistema linfático, né? Então, eles recanalizam o sistema linfático, por exemplo, para alguma veia local mais calibrosa, e aí a drenagem linfática passa a ser pelo sistema venoso, né, profundo. Então, existem várias técnicas, mas, na minha opinião, a hiperbárica consegue ajudar ou próximo dessas cirurgias, ou quando é um quadro muito inicial, tá? Mas não é uma terapia que, por exemplo, o convênio pague por esse tipo de indicação, tá? Foi, Carol? Acho que é isso, né? Acho que foi muito bom, agregou demais. O pessoal está bem curioso, então acho que essa visita vai ter que sair. Não, vamos fazer, ué, vamos sair sim, ué. Eu fico aí à disposição, eu espero que vocês tenham gostado. É um tema muito complexo. Eu esqueci de te perguntar qual que ia ser a audiência. Se eu soubesse que ia ser todo mundo que estava entrando na faculdade, aí talvez eu não teria sido tão específico em algumas áreas, eu podia ter talvez sido um pouco mais básico na apresentação. Mas eu espero que todos tenham pelo menos entendido alguma coisa, né? Acho que foi muito bom, você explicou direitinho, apesar do linguajar um pouco mais técnico, ficou bem explicado. Não, então ótimo, então. Bom, acho que é isso, pessoal. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença, não, a participação aí no evento de vocês. Agradecer a todos que ficaram aí até agora. Ainda a sala aqui está cheia ainda, apesar do tempo já de apresentação. E ficar à disposição de todos que quiserem passar lá nas clínicas para conhecer. Carol tem meu contato aí, é só pegar com ela o contato, a gente pode ir falando. Se vocês quiserem organizar literalmente uma excursão lá para conhecer a clínica, talvez agora por causa do Covid, a gente só tem que organizar um horário que literalmente a clínica não esteja em funcionamento para poder não gerar problema de aglomeração e tudo, né? Mas a gente pode combinar um fim do dia ou um sábado, alguma coisa do tipo, tá? E o legal é que, assim, tem equipamentos diferentes nas duas clínicas, então, se quiser, a gente pode visitar as duas clínicas, que os equipamentos são diferentes. Na do Sabin tem uns equipamentos um pouquinho mais modernos, e aí vale a pena para vocês verem. Tá bom? Muito obrigada, Mota, mais uma vez por doar seu tempo para a gente, né? O seu conhecimento. Foi muito bom. Foi um prazer. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.